tá... Aliás, dois casos um pouco semelhantes, Sim. porque foi o André Hernan que noticiou há alguns dias que o São Paulo encontrava problemas na negociação com o Alan Franco, porque o São Paulo deve dinheiro para o empresário do Alan Franco. Sim. Isso estaria dificultando a conversa. E hoje, a gente ficou sabendo aí, né, que o São Paulo não pagou uma parcela do empréstimo do... Não pagou ou atrasou? Não sei. Não pagou. Sim, mas atrasou, pode ter pago já. Mas ele atrasou Hoje a pagou? parcela. Não sei. Parcela pode estar atrasada, mas... Mas está atrasada, não pagou. Ele tinha que pagar num mês, pagou no outro, por exemplo. Tinha mas que aí pagar em estaria março, pago. pagou em abril. Não, tá aberta. Pelo que eu entendi, está em aberto. Tá em aberto, tá bom. Não Então, teria vamos lá, pago vamos aí considerar. 200 mil de uma parcela do empréstimo do Juan Tressoldi junto ao time do Sassuolo da Itália. E isso estaria complicando na negociação para que o São Paulo fizesse a mesma coisa que fez com o Marcos Antônio em relação a Lazio, né? Ó, vamos prorrogar esse empréstimo até o fim do ano. E aí, chegou janeiro, a gente paga a primeira parcela da compra do jogador, que é o que aconteceu com o Marcos Antônio. Protelou, porque o negócio inicial é, se vai ficar com o jogador, acabou o empréstimo, vai ficar com o jogador, paga a primeira parcela e fica o jogador. E aí, o contrato vence agora, 30 de junho. Sim. O que vai acontecer? Talvez o Sassuolo não vá querer negociar com o São Paulo esse empréstimo, porque o São Paulo não pagou nem o primário. Diferente do Parma, né? Da Lazio, que tá avançada a negociação. Isso. E eu acredito, Sombra, que deve ter atrasado também do Marcos Antônio. Né? Devem ter sido casos semelhantes. Pode ser, mas o que veio à tona é o do Juan Tressoldi, né? Então, eu tinha ouvido uma coisa um pouco diferente. Tinha entendido, talvez, ou ouvido, que eles atrasaram as parcelas, mas quitaram. Tá, mas estão quitadas. O que eu tinha ouvido era isso. Agora, se foi isso que você falou, que ainda existe parcela aberta, não tem nem o que discutir. Não, foi o que eu tinha entendido, parcela aberta. Mas, posso falar um negócio? É o seguinte, cara que costuma atrasar, eu também não vou falar assim, ó... Não tem nem discussão, Vamos lá, que tenha sido só atrasado e já quitou, eu chego pro cara e falo assim, pinga na conta já adiantado... Isso, a gente conversa depois. Conversa depois. Exato. Como o empresário do Alan Franco. Se eu sou empresário, eu falo assim, filho, paga primeiro o que deve, aí a gente começa a conversar. Pois é. Agora, como que bate também pro empresário do Alan Franco e pro Alan Franco o seguinte, mas estão querendo lá comprar o outro, mas nem pagaram o empresário aqui? Não me pagaram. 26 milhões, não é isso? Ou 24 milhões? Algo assim. Que seja, 24, 25, 26. É dinheiro, né? Mas você não acha que ele já tá encaixado, adaptado ao futebol brasileiro? Se a gente for falar de trazer um outro zagueiro. Bom zagueiro, viu? Não, é bom zagueiro, mas acho que o preço é maior do que o valor dele, na minha opinião. Então, quanto custa um bom zagueiro? Exato. 5 milhões de dólares você vai trazer um zagueiro razoável. É o que custa o Juan Tressoldi, de 25 milhões de reais, convertendo para reais. O problema é o dinheiro nosso desvalorizado. Então, o grande lance, o Perrone, é um cara que já tá adaptado ao futebol brasileiro, já tá entrosado no time, e você não tá contratando uma incógnita. Às vezes você perde o Juan Tressoldi, vai ter que ir atrás de um outro zagueiro que chega, vai demorar para se adaptar, não vai se entrosar, etc. Então, contratar o Juan Tressoldi, eu também acho que é muito dinheiro, entre aspas, mas relevando aí, colocando esses fatos aí, tipo, o fato do cara já estar adaptado ao futebol brasileiro e estar adaptado ao clube, eu acho que justifica a contratação. Então, mas assim, vamos pensar assim, o São Paulo não tem dinheiro, então o São Paulo tem que comprar, tem que resolver a vida dele. Eu sou muito mais agora você quitar o Alan Franco e você ter uma possibilidade de você fazer um contrato longo com ele, dividir as luvas e os salários no valor que o Juan Tressoldi vale, por exemplo, e aí você, não dá pro Juan, pra gente contratar o Juan, a Sassuolo não aceitou, vai atrás de um outro zagueiro pra compor o elenco, que eu acho que dá pra achar um zagueiro tipo Sabino, assim, sabe? Pegar um zagueiro brasileiro de Série B, entendeu? Que se encaixe no conjunto do São Paulo. Série B? Tipo quem? O Ivaldo dos Santos? É Ivaldo? Não sei. Tipo Gil? Não, mas era quem mais tipo joga no Sabino. Santos? Luan Pérez? Quem mais? Você falou de Série B. Não, tudo bem, mas que esteja bem, atuando bem na Série B, não sei. Mas, por exemplo, um zagueiro que a gente aposte como a gente apostou no Sabino. Como estão falando do zagueiro lá da Ferroviária?
Eles sondaram esse zagueiro da Ferroviária, mas não sei se eles querem contratar esse zagueiro da Ferroviária. O Palmeiras, por um exemplo aqui, ele contratou o Mikael, né? Isso. Do Houston Dynamo. Sim. 5 milhões de dólares por 80% dos direitos econômicos. E convenhamos. 5 milhões. O Mikael não tem a mesma qualidade do Gustavo Gomes, não tem do Alan Franco, não tem do Gustavo Gomes, nem do Murilo, o zagueiro deles lá. Ele tá pro Juan, ele tá pro patamar do Juan, do Sabino, não tá? Melhor que o Sabino, acho. O Sabino tá jogando bem, né? Não, Fez uns jogos bons. Mas aí. assim, não é um zagueiro de alta técnica, nada disso. É mais zagueiro, um patamar abaixo. 5 milhões de dólares, cara. Que vai dar o quê? 5 milhões vezes o dólar. Quando você manda o dinheiro pra fora, vai virar R$6. Não adianta. Vai virar. Tá. 30 milhões de reais, cara. E outro 80% ainda, hein? E veio do futebol americano, hein? Sim. Como o Alan Franco. Que não é prestigiado. Exato. Como o Alan Franco. Ninguém tem falado mais, Sombra, do tal do Marinax, mas vai ser esse cara que vai contratar o Alan Franco e vai contratar o Juan Tressoldi. Cara, ele vai chegar, ele vai abrir assim, vai sim. O paletó, vai ter um Superman assim grande. Né? Olha, eu tô vai pagando, ser o dinheiro do Marinax. A visão do Marcão. Eu tô pagando pra ver alguns temas darem certo. Tô pagando pouco, tá? R$1. Marinax botando aí 600 milhões de reais, 100 milhões de dólares por 5 anos. A cada 5 anos. A cada 5 anos. Tô pagando pra ver reforma do estádio do Morumbi. Tô pagando pra ver. Eu tô pagando pra ver coisas mais modestas. O pagamento do Alan Franco. O pagamento do Juan. O pagamento do Marcos Antônio. Eu acho assim, o São Paulo nessa janela próxima aí não vai ter atuação nenhuma. Zero, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Então que pelo menos eles consigam manter esse elenco que tá aí, que é um elenco que, apesar de ser um elenco curto, é um elenco que, é curto, mas ganhou umas peças. Enche o elenco de orgulho, enche a torcida de orgulho porque é competitivo. Há 10 dias a gente não tinha no elenco. Tinha, mas não tinha. O Luca. Tinha, mas não tinha. Ganhamos um reforço. Ganhamos um Luca. Né? E vai 2, 3 meses atrás, ganhamos um Lucas Ferreira. Vai 2, 3 meses atrás, ganhamos o Matheus Alves, que ainda estão oscilando. Mas são jogadores que, se a gente não tivesse eles agora, o São Paulo tava na lama, na ruína.